Então vamos começar agora a fazer alguns exercícios, pessoal, envolvendo em propriedades de substâncias puras, tá? Então eu preparei uma aqui, né? Eu vou comentar alguns desses exercícios resolvidos que tem aqui, né, nessa referência, tá? Ele pede que então determine a quantidade de calor requerido para produzir 1 kg de vapor, tá? Então ele quer o calor, né, que eu para me produzir, né, a massa de 1 kg, né, de vapor na pressão de 6 bar, né, nessa temperatura sobre as seguintes condições, né? Quando o vapor é úmido, tendo, né, um título igual a 0,9, né, ou fração de secura, que ele chama título, né, ou qualidade do vapor, é a letra A. Tá? Quando o vapor é saturado seco, tá? Que tem um erro de inglês aqui, né, que, ou seja, o vapor que tem o título igual a 1, ou quando ele é um vapor superaquecido, né, a pressão feito o aquecimento a pressão constante, e ele estando na temperatura de 250 graus Celsius, né? Então, assumir que o calor específico médio do vapor superaquecido, né, é 2,3 kJ/kJ, né? Então a gente tem três situações aí, né? Então né, ele quer determinar a quantidade de calor, né, para produzir, ele quer vapor superaquecido, tá? Então vamos ver aqui, ó, eu tenho a pressão, né, de 6 bar, as condições que ele se encontra, né, a temperatura, né, a 25 graus Celsius, né, a princípio, né, ele fala que o título é 0,9, então eu já sei que ele está, né, na região bifásica, né? Então se eu olhar aqui no meu diagrama de Mourier, ele está nessa região aqui abaixo da linha de título igual a 1. Então eu vou usar o meu diagrama de Mourier, que é para o fluido água, tá? Tá ok? Então, seguindo os valores, né, seguindo esses valores são obtidos das tabelas da termodinâmica, né, das tabelas de vapor, né? Então eu posso, né, obter, né, entrando, né, com a pressão de 6 bar nas tabelas, tá? Então ele vai tirar lá das tabelas, né, considerando que, né, meu fluido se encontra na fase bifásica. Por quê? Porque ele falou que o título é igual a 0,9, tá? Então ele fala assim, ó, né? Então ele tem essa massa, 1 kg, tem essa pressão e tem essa temperatura, né? Então ele quer transformar, ele quer o calor para produzir 1 kg de vapor. Então partindo-se que, né, que eu tenho na letra A, né, eu tenho o vapor na fase bifásica com o título 0,9. Então eu tenho 90% do meu fluido como massa de vapor, né, e 10% como líquido, né? Então, partindo-se que eu quero transformar esse meu fluido na letra A, que ele é bifásico em vapor, né, no mínimo superaquecido, né? Ok? Então eu vou tirar das tabelas termodinâmicas, né, para pressão de 6 bar, né, a minha entalpia para líquido saturado, que é para título igual a 0, tá? Para título igual a 1, né, entrando na tabela de pressão. Então eu vou aqui na tabela de pressão, tá? Essa aqui é a tabela que a gente vai trabalhar, tá? Então eu vou pegar a tabela A3, propriedade de água saturada, né, líquido mais vapor, tabela de pressão. Então eu vou aqui, se a gente for usar a tabela, porque se eu pedir para vocês, né, utilizarem a tabela e não o programa computacional, né, tá? Apesar que a prova é com consulta, então vocês têm que usar a tabela para e se não tiver aquele valor de pressão na tabela, aí vocês têm que fazer interpolação, tá? Mesmo podendo, vocês podem conferir usando o programa computacional. Então, se eu for olhar aqui na tabela, então, tá? Deixa eu ver se eu não consigo tabela de temperatura, né? Então eu vou olhar a tabela de pressão e A3. Então a pressão está em bar, né? Ele deu 6 bar, né? Então aqui eu estou na tabela de pressão, que é a tabela A-3, tá? Dessa referência desse livro, né? São as tabelas com as propriedades termodinâmicas de vários fluidos, né? Eu estou aqui, estou mais cuidado, que eu estou
procurando na tabela com a entrada de pressão da água, né? Meu fluido é a água, 6 bar. Então nesse caso aqui, né, se vocês forem olhar aqui, eu tenho esse valor exatamente, então não há necessidade de fazer uma interpolação linear. Então daqui eu vou tirar, né, a minha entalpia. Então se eu for aqui nas colunas de entalpia, eu tenho essa coluna aqui para 6 bar, eu tenho esse valor aqui, ó, 670,56, né, a entalpia para título igual a zero, né, ele chama de entalpia de líquido saturado, HF, tá? E a entalpia para pressão de 6 bar, tá? Estou na linha de 6 bar, tá? Para título igual a 1, 2.756,8 kJ por quilo. E esse valor é o meu calor latente de vaporização, né? Que é esse valor aqui menos esse aqui, tá? Então ele já fornece essa diferença aqui, que é a entalpia para que eu possa vaporizar meu fluido por completo, tá? É o meu calor latente de vaporização, tá? Então vocês anotem esse valor aí, tá? Eu não consigo aqui, eu teria que abrir outro programa para abrir esse PDF, né? Aqui está anotado no exercício, tá? E consequentemente também, né, eu vou tirar a minha temperatura de saturação, que é essa 158,8 Celsius, né? Então vou ver se não tem um erro aí no livro. Então é exatamente esse valor aqui, ó. O que significa isso? Significa que para essa pressão de 6 bar, meu fluido entra em vaporização não na temperatura de 100 graus Celsius, mas sim na temperatura de 158,9 Celsius, tá? Então esse aqui é o meu casal, né, que eu tenho pressão e temperatura, tá? Então quando o vapor é úmido, né, a entalpia tem um erro aqui, né, a entalpia do calor total de 1 kg, né, eu vou calcular então a minha entalpia usando a expressão de entalpia quando eu estou na região bifásica. Então eu tenho que utilizar essa expressão aqui, que inclui, né, o título, né, na sua fórmula, tá? Então, entrando com o valor do título aqui, né, 0,9, eu vou calcular a entalpia na região bifásica, né? Então, eu tirei das tabelas entalpias para título igual a 0 e título igual a 1. E a diferença, né, que é a minha entalpia que é o meu calor latente de vaporização. Então, esse menos esse tem esse valor aqui, que ele chama de FG, tá? Então, para calcular a minha entalpia, tá ok? Para título igual a 0,9, né? Eu tenho que usar essa expressão aqui. Então, a minha entalpia para título igual a 0,9 é a entalpia para título igual a 0, né? Mais entalpia, a diferença de entalpia, né, para título igual a 1 menos o título igual a 0, né? Vezes multiplicando aqui o título, né? O valor do título, que é 0,9. Tá? Então eu vou obter o valor de 2.546,9. Tá? Então se eu pegar no programa computacional, tá? Eu vou disparar ele aqui. Então se eu falar utilize o programa, né, vocês podem utilizar o programa direto. Tá? Então eu vou clicar aqui em água, tá? Fluido água, vou clicar aqui em, né, deixa eu maximizar aqui, fica melhor. Então ele quer, para calcular a entalpia, peraí, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, aí fica melhor. Diminuir um pouco aqui, tá? Então se eu quiser calcular a entalpia para título igual a 9, né, eu posso vir aqui em propriedades gerais, fluido água, dou calcular, né, e vou escolher aqui, eu tenho dois dados que me definem o meu estado no meu fluido, né, é a pressão e o título. Então eu venho aqui PX, clico aqui em PX, a pressão é 0,6, tá? O separador decimal é ponto, e a qualidade varia de 0 a 1, então aqui é 0,9, tá? Dou OK, ok? Então a pressão e o título, então eu estou na região bifásica, dou OK, ele vai falar que está na região bifásica, mistura de líquido mais vapor, tá? E aqui eu tenho, usando o programa computacional, o valor da entalpia, 2.548, tá? Aqui tem uma pequena diferença, tá? Então vamos continuar aqui. Deixa eu minimizar aqui, senão fica... Isso, fica melhor assim. Aumentar um pouquinho.
Então eu calculei, né, o título, a entalpia para título igual a 0,9, tá? Então, desde que a água, né, esteja na temperatura de 25 graus Celsius, então o calor já na água, né, é dado, né, por essa expressão aqui. Então eu quero H, né, a entalpia para pressão igual a 0,6 em temperatura 25 graus Celsius, né, eu vou calcular, né, a minha entalpia, né, para essa temperatura, que dá 105 kJ por quilo, né, tá ok? O calor real requerido, né, tá, é o calor de vaporização, tá, até o título igual a 9. Então eu vou calcular aquele valor que eu calculei lá, 2.546, menos a entalpia, né, da água para aquela temperatura que ela se encontra, tá? Então ela se encontra a 25 graus Celsius, tá? Então eu vou calcular dessa expressão aqui, eu tenho o valor da entalpia, tá? Então a partir da definição de CP, né, que é a variação da entalpia pela variação da temperatura, né, eu calculo, tá, o calor da água, né, para essa temperatura aqui, temperatura e pressão. Então, para essa temperatura e pressão, essa pressão de 0,6 megapascal e temperatura 25 graus Celsius, a minha água ela tem uma energia na forma de entalpia, tá, que o seu valor é 105 kJ/kg, tá ok? Então, o calor requerido, né, para vaporizar meu fluido, né, o calor real para vaporizar, né, é aquela entalpia que eu calculei para título igual a 0,9, menos esse valor de entalpia aqui, que é 2.441,9 kJ por quilo, tá? Então esse é o valor que eu tenho, né, para mim, que eu preciso, né, do meu fluido para ele sair, né, da sua temperatura, né, que ele falou que, né, que ele está a 25 graus Celsius, né, e temperatura de 6 bar, né, a gente viu que das tabelas termodinâmicas, né, para essa pressão de 6 bar, né, a minha temperatura de saturação é 158,8 Celsius. Então significa que para essa temperatura aqui de 25 graus Celsius, nessa pressão de 6 bar, significa que o meu fluido ele se encontra na fase líquida. Então o calor necessário, tá, para que ele chegue, tá, na temperatura como vapor com título igual a 0,9, né, eu tenho que calcular toda a sua entalpia menos aquela entalpia que ele tem para a temperatura de 25 graus Celsius. Tá? Então eu calculei, né, eu poderia também tirar, né, das tabelas termodinâmicas, né, ou calcular dessa forma aqui também, usando a definição de calor específico. Tá? Então lá nas tabelas termodinâmicas, né, se eu entrar ou no programa computacional que tem as propriedades termodinâmicas da água, se eu entrar com essa pressão e essa temperatura, eu tiro a entalpia, tá? Ou eu posso calcular dessa forma aqui também, tá? Então esse valor 105, né, que eu calculei aqui, deu 106,05, depende do arredondamento, tá? Procure não arredondar, né? É o calor da água para essa pressão e temperatura, tá? Para ela chegar, né, na condição de título igual a 0,9, que ele pede aqui qual o calor necessário, tá, para eu sair da minha água 6 bar na temperatura de 25 graus Celsius, né, a gente viu que para 6 bar a temperatura de saturação é 158, né, para chegar na condição de título igual a 0,9, né, então ele ainda não se vaporizou totalmente, né, então eu faço essa diferença aqui, né, eu calculo a entalpia para a água a temperatura de 25 graus Celsius e pressão 0,6, né, e subtraio, né, esse valor aqui, tá, que é a entalpia da água, tá, para título igual a 0,9 e para esse valor dessa pressão de 6 bar ou 0,6 megapascal, tá? Então eu calculei aqui, né, 25,46. Então 25,46 eu tirei a energia que a água já tinha na temperatura de 25 graus Celsius e calculei aqui 2.441,9 kJ por quilo. É a resposta da letra A. Agora eu quero
calcular, né, qual é esse calor, né, considerando que o meu título é igual a 1, né, para essa mesma pressão, 0,6 megapascal, né. Então eu vou usar, né, a minha entalpia, tá, para líquido igual a zero, mais a entalpia total de calor de vaporização, que é o calor latente de vaporização. Observe que aqui o título é igual a 1, então aqui não aparece o x igual a 1, né? Então basta somar aqui, né? E eu tenho o calor, né, requerido para mim poder vaporizar a água até a título igual a 1, sem nenhuma gotícula de água, né? Então esse valor aqui eu tenho que descontar o 105, da mesma forma que eu fiz na letra A. Então a resposta aqui, eu não amarelei aqui, né, mas é 2.650,4 kJ, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar esse texto aqui. Vamos ver se eu consigo. Não, eu não consigo marcar. É porque é escaneado, né? Então eu não consigo usar o marcador do leitor de PDF aqui. A letra C, né, ele está pedindo para... Cadê a letra C? Então, quando eu tenho o vapor superaquecido, né, na temperatura de 250 graus Celsius, né, sempre, né, fervendo, fornecendo energia para a água nessa pressão de 6 bar, tá? Continuo, né, fervendo a água nessa pressão de 6 bar. Então, quando o vapor é superaquecido, entalpia, né, ou calor total de 1 kg do vapor superaquecido é dado, eu posso calcular utilizando essa expressão aqui, né? Então eu traduzi aqui, coloquei nessa forma para a gente poder explicar melhor. Então a entalpia, né, que eu vou precisar, né, ou a energia que eu vou precisar em kJ por quilo para fazer com que o meu fluido que se encontre na pressão de 0,6 megapascal e a temperatura de 25 graus Celsius, né, requerida, vai ser, né, da mesma forma eu vou calcular a entalpia, né, do meu fluido que está na temperatura de, eu não marquei aqui, né, na temperatura de 250 graus Celsius, tá, e na pressão de 0,6 megapascal, tá. Eu posso ir direto lá nas tabelas? Posso, mas usando a formulação que ele nos apresentou, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai pegar a entalpia HF, que é para título igual a zero, mais a entalpia, né, de título igual a 1, né, menos de título igual a zero, né, que é o meu calor latente de vaporização, mais a entalpia, né, a variação da entalpia considerando, né, a definição de CP, que é a variação de entalpia pela variação de temperatura, né. Então essa definição aqui eu vou ter que calcular da seguinte forma, né, colocar aqui a temperatura do vapor superaquecido, né, que é 250, né, eu tenho que trabalhar com valores absolutos, tá, menos a temperatura de saturação em Kelvin, tá. Então eu posso, né, tanto trabalhar, a diferença eu posso tanto trabalhar em Celsius como em Kelvin, tá? A não ser que tivesse levado ao quadrado ou à quarta. Então, se eu fizer esse cálculo, eu vou ter aqui a temperatura de 250 menos a temperatura de saturação, que é 158,8. Então eu vou obter, né, o valor de 2.965,16. Então ele está pedindo o calor requerido para me sair daquele estado da água a pressão de 0,6 megapascal, 25 graus Celsius, para chegar na temperatura de 250 graus Celsius na pressão também de 0,6 megapascal, ou 6 bar. Desculpe. Então eu vou pegar esse valor e subtrair daquela energia que o meu fluido tinha a 25 graus Celsius, tá? Então eu vou obter aqui 2.860,16, tá? Então geralmente a gente calcula, né, nos exercícios, né, a entalpia que o meu fluido se encontra. Por exemplo, se eu tenho lá meu fluido, como esse exercício aqui, né? Deixa eu voltar aqui no enunciado. Então, por exemplo, eu tenho meu fluido na pressão de 6 bar, né, ou 0,6 megapascal, e na temperatura de 250 graus Celsius. Então eu vou lá das tabelas, ou usando, eu posso, né, se eu falar, eu posso usar o diagrama de Molière para tirar o valor da entalpia, tá? Posso usar as tabelas termodinâmicas, né, ou os programas, ou com o programa computacional, né? Então eu vou lá, né, e calculo a entalpia. Só que aqui ele pediu, né, no exercício, né, então
atenção tem que ser, ficar atento sobre isso, né? No enunciado do exercício. Determine a quantidade de calor requerida para produzir 1 kg de vapor numa pressão de 6 bar ou 0,6 megapascal, né? Na temperatura, né, de 25 graus Celsius sob as seguintes condições, né? Então, quando o fluido, né, mesmo na fase líquida, né, que ele está a 6 bar, né, a 25 graus Celsius, ele se encontra na fase líquida. Então, ele mesmo nessa temperatura, ele tem uma energia. É baixa, mas ele tem essa energia. Então, para você mudar de estado, né, desse, vamos supor, estado 1 até o estado 2, que ele especificou aqui em 3 estados, né, pelas letras A, B e C, né, então eu tenho que descontar a energia, né, do meu líquido, energia, né, de entalpia, quando ele se encontra no estado na pressão de 6 bar e 25 graus Celsius, tá? Então tem que tomar o cuidado no enunciado do problema, né? Geralmente a gente ele pede no equipamento, né, na entrada do equipamento eu tenho vapor superaquecido com a temperatura na pressão de 6 bar e temperatura de 250 graus Celsius, como a letra C aqui. Aí eu vou lá nas tabelas, tiro a entalpia e calculo lá, por exemplo, o trabalho, né, a entalpia na entrada, a entalpia na saída da minha turbina, vapor, e calculo o trabalho mecânico, né, que essa turbina vai fornecer, né, de acordo com aquela expansão ou com aquela queda de pressão que eu tenho do, né, meu fluido que está entrando na turbina, né, na fase de vapor superaquecido, tá? Então aqui ele pede o quanto de calor que eu preciso para elevar de um estado 1 para o estado 2, então tem que tomar esse cuidado. Vamos aqui para o exemplo 2, tá? Fiz aqui minhas anotações, tá? O exemplo 2 aqui, tá? O vapor entra no motor, né, a pressão de 12 bar com a temperatura de 67 graus Celsius de superheat, né? Essa temperatura aqui, né, 67, né, significa que é a minha temperatura do meu fluido menos a temperatura de saturação, que vai me dar esse valor de 67 graus Celsius, né, como eu mostrei aqui nessa tabela termodinâmica que apresenta. Deixa eu ver, essa aqui mesmo. Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Então é essa temperatura aqui, ó, como eu expliquei, de superheat, né, super calor. Então essa temperatura aqui de 100 menos a temperatura de saturação, ou melhor, se eu pegar esse valor aqui, né, e tirar a temperatura de saturação, né, ou na verdade a temperatura aqui, melhor explicando assim, essa temperatura aqui, o valor dela é esse valor 100 mais a temperatura de saturação, tá, que se encontra meu fluido essa dada pressão aqui que ele chegou, tá? Então ele chama, na verdade ele chama de, né, temperatura, né, um ponto onde eu tenho meu vapor superaquecido menos a temperatura de saturação, que é igual a 67. Então se eu souber a minha pressão, a minha temperatura de saturação para 12 bar, se eu somar com esse valor aqui, eu vou ter um valor, né, maior, como eu obtive aqui das tabelas. Então eu fui conferir isso aí, tá? Então na tabela, né, 12 bar ou 1,2 megapascal, a temperatura de saturação é 187,96 graus Celsius, tá? Então, se eu somar, né, se eu pegar essa temperatura e somar com esse valor 67, né, então se eu somar 187, que é a minha temperatura de saturação, com a temperatura que ele forneceu, que ele chama de superheat, que é 67, então eu vou ter a minha temperatura do meu fluido, como vapor superaquecido, tá, de 254,96 graus Celsius. Então esse 254 é a soma desse 187 com a soma de 67, tá? Então isso que é a linha de temperaturas, é a isolinhas de temperatura superheat, né, que é apresentada nesse diagrama de Mollier aqui, ó, que ele chama de superheat em Celsius, tá bom? Tá? Então o vapor entra numa máquina, dada essa pressão e essa temperatura superheat, né, que eu descobri que é 254 graus Celsius, né, ele é expelido, né, na pressão de 0,15 bar, e
como vapor bifásico, né, como fluido bifásico, na fase bifásica. Então vapor úmido, né, com secura, né, o título ou qualidade do vapor igual a 0,95, né. Encontre a queda, né, encontre a queda de entalpia, aqui entalpia, tá, não é entropia do vapor, né, considerando que o CP, né, do vapor ele forneceu é 2,04 kJ por quilo, tá. Então eu tenho as minhas condições no estado 1 e no estado 2. Então ele quer a variação de entalpia, tá? Então ele quer entalpia, né, que eu tenho do meu fluido para vapor superaquecido para fluido na fase bifásica, líquido mais vapor. Por que bifásica? Que eu sei, porque se ele falou que o meu fluido no estado 2 tem um título, então ele está na fase bifásica, tá? Então ele deu a pressão, né, e deu o título, então o meu fluido se encontra na fase bifásica, tá? Então no estado 1, né, eu vou calcular a minha entalpia, tá? Então o estado 1 é minha entalpia usando aquela fórmula que ele apresentou, né, para título igual a zero, mais entalpia que é o calor, que é o meu calor de latente de vaporização, que é entalpia para título igual a 1 menos entalpia para título igual a zero, vezes a definição, né, de variação de entalpia, que é o CP vezes a variação de temperatura. Esse valor aqui, T sup menos T, ele deu aqui, que é a minha temperatura superheat, tá? Que é 67 graus Celsius. Tá? Das tabelas eu vou tirar então para título igual a zero no estado 1, que é 798. O calor latente de vaporização eu tiro das tabelas, né? Considerando aqui que eu entrei lá, foi fornecida a pressão e temperatura, tá? E o valor de superheat aqui, que é a temperatura do meu vapor superaquecido menos a temperatura de saturação, né, que ele já deu essa diferença, que é 67 graus Celsius, e eu tiro aqui que é a minha entalpia para o estado 1, tá, em kJ por quilo, então a entalpia é específica. Para o estado 2, né, ele falou, né, que eu tenho o título 0,95, então eu vou usar essa expressão envolvendo o título X, tá? A entalpia, né, para título igual a zero, tá? Para título igual a zero, eu vou obter para pressão de 0,15 bar, então eu vou lá na tabela termodinâmica, né, ou no programa computacional, então eu vou, deixa eu ver, é para pressão de 0,15 bar, tá? Então, ou 0,015 megapascal, então 0,15 bar, então eu vou lá nas tabelas de pressão, tá? O 0,15 bar, ele se encontra nessa região aqui, ó. Então eu estou na tabela de água, entrada de pressão, ele chama tabela de pressão, né? Então eu estou aqui entre 0,1 e 0,2. Então essa tabela ela não tem o valor 0,15. Então eu tenho que fazer uma interpolação linear, tá? Para calcular a entalpia, tá? Para título igual, quanto que ele deu aqui? 0,95, né? Ele deu 0,95, isso. Então eu tenho que calcular, fazer uma interpolação considerando esses dois valores, né? Pressão 0,10, 0,20, né? E tem que interpolar, fazer essa interpolação para calcular o HF, que é a entalpia para título igual a 1, e fazer uma outra interpolação para calcular, né, a entalpia para título igual a 1 para a pressão de 0,15 bar, tá? Então eu passei para vocês, tá, esse texto aqui, onde é que está? Aqui, ó. Acho que deve estar aqui. No arquivo aula 4, tá? Deixa eu ver se é esse arquivo aqui mesmo. Não estou lembrado se é ele. Não, é esse aqui não, acho que é o arquivo 3. Isso. Então, eu vou ter que fazer uma interpolação dessa forma aqui. Então, se eu observar na tabela, né, a pressão cresce, né, as entalpias também crescem, tá? Então, se eu aumento a pressão, a entalpia também, para título igual a 0 e para título igual a 1, ela aumenta. Então eu vou ter que fazer uma interpolação desse tipo aqui. Então eu tenho que fazer duas interpolações. Uma interpolação desse tipo para achar... Opa!
uma interpolação desse tipo para achar a entalpia para título igual a zero para a pressão de 0,15 e uma outra interpolação, tá, para achar a entalpia para título igual a 1, tá, para pressão de 0,15, que aqui não tem, aqui só tem valores de pressão 0,10 e 0,20 bar. Tá? Então eu vou ter que fazer duas vezes essa interpolação, se eu for usar, né, essa tabela aqui, né, se eu for usar essa tabela termodinâmica, né, no exercício ou na prova. Evidentemente que o programa computacional eu entro com os valores, ele não há necessidade de fazer interpolação, tá? Então eu vou deixar para vocês aí, para vocês analisarem o arquivo BAC014 underline aula underline 03.pdf, tá? Eu passei esses arquivos aqui para vocês, tá? Esse arquivo aqui, ó, tá? Então para vocês fazerem. Então eu quero calcular que aqui seria a minha pressão e aqui a minha entalpia, tá? Então eu quero calcular, por exemplo, minha pressão aqui é 0,15, eu tenho a conhecida 0,10, eu tenho o valor da entalpia, né? Então eu tenho a pressão, né, de 0,15, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, 0,15, né? Isso é 0,15, 0,20. Eu tenho a minha pressão, vamos ver aqui, pessoal. Eu tenho minha pressão de 0,10 e 0,15, né? Então, não, desculpe, 0,10 e 0,20. Então eu quero calcular a entalpia para 0,15. Então eu vou ter que fazer essa interpolação para HL, para achar a entalpia para título igual a 0 para a pressão de 0,15 e também para achar a entalpia para título igual a 1 para a pressão de 0,15, tá? Então voltando aqui, então das tabelas, né, para título, né, para o estado final, né, para pressão de 0,15 e título igual a 0,9, né, eu obtenho a entalpia para título igual a 0 e a entalpia que é o meu calor latente de vaporização, tá? Que é a diferença que é esse valor aqui, né? Se eu for pegar lá nas tabelas, então eu tenho que pegar eu tenho que interpolar esse valor aqui, ó, né? Então não precisa, na verdade eu posso fazer só uma interpolação, tá? Não precisa fazer duas não. Então para a pressão de 0,15, né, eu vou interpolar só uma vez aqui, ó, usando já o HF aqui, tá? Desculpem. Então não há necessidade de fazer duas interpolações. Então eu faço essa interpolação aqui e eu vou achar, né, o valor da entalpia de vaporização, tá, para a pressão de 0,15 bar, tá? Então essa tabela, como ela tem a variação, esse menos esse eu tenho esse valor, então eu faço apenas uma interpolação. Então eu vou fazer somente uma vez isso aqui, tá? Porque eu preciso achar esse valor aqui, ó, HFG, tá? Se bem que eu vou ter que fazer duas, porque eu preciso achar a entalpia para título igual a 0. Então eu vou ter que fazer duas vezes mesmo isso aqui. Então eu tenho que achar esse valor de pressão de entalpia aqui, para título igual a 0, tá? E depois eu faço outra interpolação aqui, tá? Senão eu teria que fazer três interpolações, né? Tá? Então eu faço uma aqui, para achar o HF, para pressão igual a 0,15, e faço uma interpolação aqui, outra interpolação linear, para achar o HFG, né, tá? Para pressão de 0,15 bar, tá, ok? Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá, então eu vou fazer, então eu tenho que pegar uma relação entre esses dois valores, tá? Opa. Eu tenho que fazer uma interpolação para esses dois valores, tá? E também uma outra interpolação para achar esses dois valores para título, deixa eu salvar aqui, tá? Para título, desculpe, para pressão igual a 0,15, tá? Então eu tenho que fazer isso. Então eu vou achar um HL intermediário aqui para 0,15 e aqui também para 0,15. Eu fiz isso aí, ok? Vou achar dois valores interpolados aqui de entalpia. Aí eu vou jogar nessa expressão aqui, se eu for usar as tabelas termodinâmicas, né? Aí usando o título para o estado 2, que é 0,95, eu vou achar o valor da entalpia, né? Como eu falei, se eu for no programa, basta entrar com a pressão e o título, que eu já tiro, né, o valor da entalpia no estado 2. Tá? Então a queda na entalpia é diferença de entalpia, evidentemente, né? Então a entalpia
né, para o título, né, quando eu tenho meu fluido no vapor superaquecido, menos a entalpia para o meu fluido na fase bifásica, como vapor úmido. Né? Então a diferença de entalpia foi 438,84. Tá ok? Então, pessoal, vou terminar por aqui. Né? A gente já teve, né, quase aí 1 hora e 10 minutos de aula. Tá? Peço que vocês deem uma revisada. Qualquer dúvida, né, no cálculo, né, das entalpias, né, ao se fazer uma interpolação linear. Né? Então, geralmente a gente vai ter essa condição aqui. Tá? Mas tomar cuidado que enquanto por exemplo, meu volume específico cresce aqui, né, a minha pressão decresce. Então tem que tomar esse cuidado aqui, tá? Quando a função não for crescente, tá? Então observe, porque senão vai estar errado, né? Eu vou ter o valor interpolado errado. Então nesse caso aqui é o que a gente vai mais usar. A função geralmente é crescente, tá? Enquanto o volume, né, específico cresce, por exemplo, aqui se eu for trabalhar com temperatura e volume específico, né, e eu quero calcular aqui o volume específico para esse valor aqui intermediário, que é 140,23, né, então eu vou fazer a interpolação dessa forma aqui, tá? Se a minha função é decrescente, eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer a interpolação, na hora de fazer esse cálculo, tá? Então na próxima aula a gente começa aqui no exercício número 3, tá? Seria a aula do dia 6 de outubro, tá bom? Então até lá então, e vocês ficam então para entregar, tá? Mais uma vez repetindo aqui, né? Os exercícios, tá? Qualquer dúvida também, exercício de múltipla escolha, tá? Até as 23 horas e 59 minutos, né, do dia 1º de outubro de 2020, quinta-feira, tá? Então qualquer dúvida aí também é só entrar em contato aí no fórum, por e-mail ou WhatsApp, tá? E as respostas estão aqui, tá? Para ajudar aí na compreensão aí do exercício, caso tenha alguma dúvida na hora de resolver, tá? Tente não só marcar a letra, né, mas também tentar justificar, se for o caso, se for possível, né? Se não for muito claro a resposta, tá? Então, na próxima aula a gente continua aqui para não estender muito, né, não ficar muito cansativo tanto para vocês, né, como para a gente. A gente continua aqui no exemplo 3, tá bom? Um abraço então.